podem sentar. Pai Santo, nós não queremos sair da Sua presença. Nós queremos continuar clamando por céus abertos. Continua com os céus abertos. Nós precisamos que o Senhor passeie entre nós, tocando cada mente e coração, para que esse tempo de palavra não seja uma palestra, não seja um tempo de conhecimento, mas seja um tempo da sua voz bradando, gerando dentro de nós um reboliço, capaz de limpar aquilo que não é seu e colocar aquilo que é seu dentro de nós. Então, Pai, nós precisamos do seu agir. Precisamos. Cesse em nós, a nossa mente, no nosso coração, toda agitação, tudo aquilo que povoa a nossa mente agora, Pai, leva embora, para que tudo aponte e convirja para a sua pessoa, para que possamos não só te clamar, mas também te experimentar. Venha com poder estar conosco aqui. Nós precisamos que o Senhor brade, grite dentro do nosso ser, para que em nós seja formado o seu caráter um pouco mais. Por favor, Pai, nessa noite faça isso, porque queremos, Pai, glorificar o seu nome com as nossas vidas, e só conosco não é possível. O Senhor tem que fazer algo do Senhor em nós para isso. Então faz em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, boa noite. Nós estamos na penúltimo domingo da série de mensagens, A Prisão da Alma, e hoje nós vamos falar de uma prisão bem trancada. Nós vamos falar de algo que tem trancado e sendo uma prisão bem terrível. É a prisão do prazer. Nós vamos falar de hedonismo essa noite, e eu queria muito que você pudesse cessar todo tipo de coisas que povoam na sua mente e orasse ao Senhor para que fosse um tempo em que o Senhor viesse a esclarecer no nosso coração, no coração de cada um, a respeito disso. Irmãos, hedonismo é aquilo que se chama o prazer como bem supremo. O hedonismo é um ídolo, é aquilo que o homem busca a todo custo, onde o que importa só é ter prazer. Tem um texto que diz, de 1 Pedro 2,11, assim: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham, ou em algumas versões, se afastem dos desejos carnais, porque eles guerreiam contra a alma. E se tem uma coisa que é própria do hedonismo, é que ela é fruto de um desejo da carne. Então nós vamos falar em algo que é muito custoso, uma luta grande, porque lutar contra o desejo da carne, aquilo que sacia a nossa carne, é uma luta penosa, porque sentir prazer, irmãos, é algo que provoca um efeito fisiológico ou químico no nosso corpo. O prazer libera no nosso cérebro uma substância, uma proteína, não sou da área médica, que se chama endorfina. E essa endorfina,
ela age tendo uma potente ação analgésica em nós. E ao ser liberada no nosso cérebro, ela provoca uma sensação de bem-estar, uma sensação de conforto, de melhor estado de humor, uma sensação de euforia. Então, ouvindo assim tecnicamente o efeito do prazer em nós, é óbvio que é um negócio bom. É óbvio que é um negócio que muda quando você experimenta aquele momento que você está vivendo. É algo que é desejável. Porque se tem um negócio que tem sido, no tempo da nossa geração, tem sido difícil, é viver. A vida está difícil. O tempo é curto, os recursos são curtos, e o tempo que se tem, que é curto, ele é desgastante. Parece que nós vivemos no fio da navalha, nos relacionamentos, no fio da navalha financeiramente, no fio da navalha nos projetos. Parece que tudo é muito difícil, inclusive por causa da violência, vivemos literalmente no fio da navalha, que quando saímos pelas ruas, a nossa vida ela está muito ameaçada. Por isso a busca do prazer, o hedonismo ganhou e vem ganhando cada vez mais espaço em nós. Porque se ele alivia, se ele muda dentro de nós essa tensão do dia a dia, ele é algo que nós passamos a desejar. Mas, irmãos, eu queria dizer que nem sempre foi assim. Quando Deus colocou e criou Adão e Eva e colocou para viver no Éden com ele, o homem não precisava de uma endorfina. Porque endorfina hoje, no nosso tempo, parece como uma droga. Ela tem um efeito temporário, alivia, mas logo passa. É por isso que ela aprisiona. Porque eu e você queremos experimentar de novo. E porque nós não queremos ficar naquela sensação tão terrível que é viver os desafios e as lutas do dia de hoje. Então o prazer se torna um alvo que nos aprisiona. Mas o homem era liberto disso, porque havia algo muito mais prazeroso do que uma endorfina. Isso era a presença do Senhor. O homem foi criado para viver na presença do Senhor. E isso lhe provocava um prazer supremo, pleno, constante, muito diferente da endorfina. Pode ser até que a endorfina fosse liberada no cérebro de Adão, de Eva, porque a presença do Senhor, ela era plenamente satisfatória. E ainda, a situação não militava contra o homem como milita hoje, porque a presença de Deus tornava tudo equilibrado e perfeito. Não chovia, os animais não tinham desejo de brigar, não ameaçavam o homem. A comida era fácil e farta. A presença de Deus tornava tudo perfeito. E ainda, o homem tinha um prazer supremo em viver sendo a criatura de Deus, porque o Criador era com ele. Mas eis que o pecado entrou. E o pecado, irmãos, afastou o homem de Deus. A sujeira, a contaminação provocada no pecado manchou a nossa carne, de tal maneira que não houve mais como redimir a nossa carne. E então fomos afastados da presença de Deus, porque agora habitamos em corpos pecaminosos, que é impossível de habitar com o Deus perfeito. O homem era satisfeito. Em Gênesis capítulo 2, mostra algo muito interessante que nos ajuda a entender. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz que então formou o Senhor Deus ao homem
do pó da terra ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Irmãos, quando Deus assopra o fôlego de vida no homem, ele recebe de Deus uma fagulha, uma parte de Deus. Nós cremos aqui na tricotomia. Alguns creem na dicotomia. O que é a tricotomia? Que o homem é formado de corpo, alma e espírito, sendo o espírito a fagulha, aquilo que faz tudo funcionar. Alguns creem que o homem é formado de duas partes, o corpo, e quando a fagulha entra, ele gera a alma, que é, junto com o espírito, uma coisa só. São duas linhas de pensamentos teológicos e que, na verdade, não fazem a menor diferença na nossa reflexão hoje. O que eu quero te explicar? A fagulha de Deus que entrou e dá vida ao homem, ela faz com que o homem seja dependente de Deus e deseje restaurar o relacionamento com Deus. O homem foi criado com essa fagulha. Eu poderia dar um exemplo como essa TV aqui de LED para explicar o que é o corpo, a alma e o espírito. Imagina que o corpo representa a caixa dessa TV, uma TV de 49 polegadas, preta, tela de LED, esse é o corpo. A alma dela é o desempenho dela. Ela tem som estéreo, ela tem não sei quantos pixels, ela é smart, essa é a alma. Mas tudo isso você só vê se você ligar ela na energia. Essa é a fagulha divina. Se isso não for ligado na energia, você vê por fora, mas não sabe a alma. A alma, quer dizer, aquilo que é ela, só é possível você ver, experimentar os tantos pixels, o smart, o estéreo, se ela estiver na tomada. Assim somos nós. Nós somos um corpo que é visto por fora. Eu sou um corpo assim, colorido. Vocês podem ver daí. Pintado e de cabelo vermelho. Os corpos são diferentes externamente. A nossa alma é quem nós somos, irmãos. Aqueles talentos que Deus colocou dentro de nós quando nos fez, e mais aqueles que adquirimos ao longo da nossa vida, a família que nós fomos criados, as experiências que tivemos, o tipo de escola que nós estudamos, tudo isso forma e vem acumulando conhecimento e forma a nossa alma. Esses somos nós. Você percebe que a fagulha de Deus é tão real que você vê casos aí, ficou lá em coma não sei quanto tempo, mas não morria. Desligou o aparelho, não morria, e de repente volta à vida. Porque quem liga e desliga o homem da tomada é Deus. Esta fagulha que faz tudo funcionar, só tem um soberano dono que é capaz de ligar e desligar. Deus. E essa fagulha que faz a gente viver, irmãos, ela deseja se relacionar com o Criador. E o homem, então, afastado daquele que dá plena satisfação, ele tem uma necessidade de voltar, mas o pecado impede. E o que o homem faz? Ele busca essa satisfação. E quando Adão e Eva é afastado da presença de Deus, eles são tomados de uma pobreza espiritual pelo afastamento de Deus, e eles começam a experimentar sensações que não tinham: egoísmo, medo, insegurança. Todos esses sentimentos o homem só experimentou depois do pecado, porque na presença de Deus tudo é perfeito. E Adão e Eva, quando foram afastados e começaram a experimentar isso, eles descobriram que saciar o desejo da carne substituía a necessidade da presença de Deus. É claro que ele substituía perfeitamente. E o homem então começou uma jornada da tentativa de suprir aquilo que era perfeito, em saciar. Como descobriu a endorfina? Caramba, se eu virar o poderoso, se eu virar... o primeiro assassinato é típico disso. Típico. Caim, ele queria algo, e ele saciou aquilo no assassinato. O homem, então, ele vai às gerações
pecaminosas vão acontecendo e o homem vai descobrindo. E a nossa geração chega aqui, irmãos, ela chega aqui com basicamente 3 grandes desejos carnais ou prazeres que são assim os maiorais que saciam o homem: poder, sexo e dinheiro. São os maiores desejos do homem, entre várias coisas, mas esses 3, sobre esses 3 estão a maior parte dos problemas dos homens. As coisas que os homens mais desejam e são movidos são esses 3. Eu estava hoje preparando esse texto e sobre essa coisa de endorfina, e eu caí numa entrevista de um especialista cardiovascular de Harvard, Dr. Herbert Benson, que ele falou uma coisa muito interessante. Ele fez um estudo sobre o efeito de um cristão quando ora. E ele disse que, ele explica que o corpo humano de um cristão quando está orando, durante a oração, existe uma resposta de relaxamento, um estado fisiológico que ocorre no homem que ora, um homem, uma mulher, um cristão, que envolve o sistema nervoso. Ele chama de sistema nervoso autônomo, eu não sei o que é isso, que muda ao longo de um estado dominante parasimpático, que é o responsável por descansar, e ao contrário do estado nervoso simpático, que é o responsável pelas sensações de luta e tensão, o qual nós vivemos na maioria do nosso tempo. E ele conclui dizendo que o ato de oração tem aumentado a produção de muitos neurotransmissores bem úteis, que ajudam a promover um estado de relaxamento, foco, motivação e bem-estar. A ciência provando que o homem, quando entra na presença de Deus, ele é saciado, ele está plenamente satisfeito. Percebe que esse é o planejamento original do Criador para nós. A oração, irmãos, alguns entendem muito errado o que é oração. Eu vou orar porque eu vou convencer a Deus a fazer o que eu quero. Não entendeu. A oração é o modo pelo qual você entra na presença do Senhor, para que Ele modifique você. Amém. É você que precisa de oração, não é Deus. Se todos entendessem isso, passavam a maior parte da vida orando. Que Deus não precisa da nossa oração. Amém. Mas nós precisamos. Aleluia. E esse estudo científico mostra esse efeito real. Irmãos, isso é uma coisa muito séria. Nós precisamos estar na presença do Senhor. Jesus, Ele tornou possível, através do seu sacrifício na cruz, que a gente voltasse à presença do Senhor. Jesus construiu um caminho na cruz para que isso fosse possível. E se hoje a gente pode orar e experimentar esse efeito no nosso cérebro, é porque Jesus fez isso. Ele nos deu essa graça, esse presente. Mas tem muitas pessoas que ainda recusam esse presente. Tem muitas pessoas que recusam e continuam buscando saciar o desejo da presença de Deus com outras coisas. É por isso que surgiram religiões, é por isso que surgiram tantas coisas que o homem busca preencher essa lacuna que continuará aberta enquanto a pessoa não tiver encontro com Cristo. E quando o encontro com Cristo é verdadeiro, é de dentro, é do coração, e o relacionamento com Deus é restabelecido, ela experimenta essa satisfação. Mas eu quero me dirigir especificamente àqueles que tiveram encontro com Cristo, aqueles que já experimentaram estar na presença do Senhor, mas que ainda não se desligaram das experiências com a endorfina
provocadas no seu corpo. Irmãos, essas três coisas que são os maiores problemas do homem, poder, sexo e dinheiro, continuam dentro de nós cristãos, ainda ocupando um espaço que não deveria ocupar. Ainda. Nós, como cristãos, precisamos entender essas coisas, porque o prazer de saciar a nossa carne, ela tem ocupado a direção da nossa vida em muitas situações. É verdadeiramente uma prisão. Uma prisão que nos trancafia, impede que a gente experimente, não como uma droga esse prazer que a endorfina faz, é tipo uma droga natural. Mas a presença de Deus e as decisões na presença de Deus nos dão uma plena satisfação inimaginável. Eu vou dar o exemplo de novo do seu Alcides. Quem era da primeira igreja batista que lembra do seu Alcides? Tem alguns irmãos, vocês lembram do seu Alcides? Aqui a Débora lembra. Teve um período que eu dirigia a escola bíblica dominical na primeira igreja batista daqui de Cabo Frio. E a gente dirigia o culto, e tinha um senhor lá, vou contar para quem não ouviu, um senhor idoso, chamava seu Alcides. Ele chegava para a escola dominical, ficava para o culto da manhã e depois ia embora. Eu chegava cedo porque eu dirigia a escola dominical e muitas vezes o senhor Alcides estava lá antes de abrir a igreja. Você lembra dele, Roberto? Lembro que no horário de verão ele chegava a 1 hora, acho que ele não tinha relógio. Ele chegava, inclusive, diferente do horário de verão, porque ele não tinha relógio. E o senhor Alcides é a presença marcante ali, ele não vinha no computador. Só domingo era a presença fixa, cativa, não faltava. Então ele faltou 2, 3 domingos seguidos. Eu lembro que foi Gilmar Mazinho falou: o seu Alcides não está vindo. Vamos saber o que aconteceu. E ele teve a iniciativa de procurar onde era a casa do seu Alcides. E descobriu que ele morava na Grisa, um local muito longe. Dali da entrada de Búzios, da rodovia, para dentro era... Naira, você chegou aí lá, quando a gente fez... Então, tem mais gente que lembra. E o Gilmar foi lá procurar ele. Eu sei que era 1 hora de estrada de chão, um negócio longe. Chegou lá, o seu Alcides estava doente. E o Gilmar descobriu que o seu Alcides morava numa casa que não tinha banheiro. O seu Alcides morava numa casa que chovia tudo dentro. As telhas eram todas apoiadas, não em caibros, mas em pedaços de troncos de árvores. O seu Alcides era um senhor muito humilde, muito pobre, que fazia um grande esforço para ir aos domingos de manhã. Chegava muito cedo, porque só tinha um ônibus para ir. E voltava muito tarde, 2 da tarde, porque só tinha um ônibus para voltar. Almoçava à tarde. E o seu Alcides estava muito doente. Tinha um filho deficiente físico, uma esposa doente. Viviam os 3 naquela casa, sem banheiro. O Gilmar ficou muito tocado com aquilo, falou comigo. E ele ficou mais tocado, porque ele perguntou: seu Alcides, o senhor está doente, nós queremos te ajudar, o que o senhor está precisando? Eu não estou precisando de nada, eu vou melhorar já. Mas o meu sonho mesmo era ter um culto aqui na minha casa. Esse é o meu sonho. O Gilmar voltou quebrado, conversou comigo. Eu me lembro que eu conversei com alguns jovens da gente consertar o telhado, fazer um banheiro para ele. E nós fizemos, foi muito difícil, porque era muito longe. E por fim, nós preparamos um almoço, levamos de Kombi, a Raquel foi também, cantou. Nós fizemos um culto debaixo de uma árvore, e o seu Alcides falou: esse foi o dia mais feliz da minha vida. O seu Alcides não pediu: olha, vocês podem fazer um banheiro para eu fazer um número 2 aqui no banheiro, para tomar banho? Vocês podem consertar o meu telhado? O seu Alcides, ele experimentou a satisfação de alguém que está na presença de Deus e não precisa saciar a carne com coisas. Alguém que luta com a tremenda dificuldade financeira, física, de idade, com lutas na família, com um filho deficiente, com a mulher doente,
sem poder ir ao banheiro na sua casa, porque não tinha. Era um poço do lado de fora. E quando chovia, tudo molhava. Tudo. Aquele homem confrontou muito a minha vida. Os jovens da área, foi um grupo, pintaram, fizeram, e graças a Deus, ele já é falecido, mas de alguma maneira, nós cristãos ruins, que não olhamos os outros aí, podemos fazer alguma coisa pelos nossos filhos. Mas ele me ensinou, eu nunca esqueci dele, porque ele me ensinou o que é uma pessoa que conhece Cristo e é satisfeita nele. O que é uma pessoa que poderia pedir qualquer coisa e bater na igreja, você pode me dar uma cesta, você pode me dar remédio. Eu nunca vi o seu Alcides fazer isso. Ele pediu um culto. Mauro, ele falou, meu sonho é que vocês fizessem um culto. Nós fomos para a come da igreja, com o almoço. Ele falou que aquele foi o dia mais feliz da vida dele. Irmãos, eu não sei se você pensa aí agora, mas eu penso em todas as coisas que eu fico querendo para ocupar os sonhos malucos que eu tive. Aquelas coisas que eu penso que podem satisfazer a minha vida. E são muitas coisas. Uma geração que é a nossa geração, que é insatisfeita com tudo. A busca por saciar e ter prazer em coisas é a marca da nossa geração. É o iPhone 10, mês que vem será o 11. Ah, eu vou vender o meu, vou comprar o outro. E quando lança o 12, o 11 já era. Porque quando põe a mão, é um sonho, é uma exibição de coisas. As redes sociais tornaram essas coisas mais expostas. É a terra da fantasia, a rede social. Todo mundo ri, todo mundo bonito, todo mundo não tem problema, e os equipamentos eletrônicos facilitaram que as fotos ficam mais bonitas, e aí se tornou ocupou um lugar para saciar o prazer. Prazer de quê? Não só de ter coisa, agora de ser alguém popular, que a minha publicação, agora ela me sacia quando eu coloco e vou lá ver quantos curtidos, quantos comentários, quantos seguidores eu tenho, e quando isso aumenta, há uma endorfina sendo liberada no meu cérebro, que me engana cristãos, que mantém cristãos aprisionados de experimentar o que o seu Alcides experimentou. Porque, irmãos, você não precisa, e eu também não preciso, nenhum cristão precisaria de absolutamente nada, nenhum tipo de prazer na carne, para experimentar a satisfação. Sabe por quê? Porque se o seu coração parar de bater agora, irmão, e você teve um encontro com Cristo, todos os seus problemas estão resolvidos. O seu olho vai fechar e você vai acordar na presença dele. E é isso que importa. Isso deveria ser o suficiente para você andar quicando. E como o Lecildo chamando Jesus de lindão o tempo todo. Porque afinal, qual outra coisa pode te dar essa certeza? Irmãos, o seu coração vai parar de bater num dia, irmãos. Não acredite que você é um ser eterno. O seu corpo, a sua caixa, que hoje precisa de alimento, precisa de remédio, que pede coisas para você, para liberar endorfina no seu cérebro, tudo isso vai perecer. É certeza disso, não há dúvida. Mas a sua alma, irmãos, a sua alma pode ter um caminho aqui ainda dentro desse corpo, um caminho melhor. Porque nós estamos sendo abatidos como cristãos, e abatendo a nossa alma, porque nós estamos trocando a presença, o prazer de estar na presença de Deus, pela presença saciada de momentos, de sexo, de prazer, de poder. Irmãos, todo mundo sonha e se alegra e publica quando tem uma promoção, quando arruma emprego, quando compra um carro, quando adquire uma coisa. Irmãos, nós estamos alimentando uns aos outros a ficar presos à prisão dos desejos da carne. Raramente alguém faz uma publicação
dizendo, eu estou na presença de Deus satisfeito. Não, as publicações são o quê? De coisas, viagens, passeios, festas, roupas, comidas, relacionamentos. Casal, quando começa a namorar hoje, está doido para falar assim, quando é que você vai mudar o seu status lá atrás? Muda hoje, muda você, muda hoje, muda você. E quando muda, vem aquela enxurrada de parabéns. Estou falando de uma coisa errada, você me corrige. Irmãos, nós estamos num ciclo muito perigoso. O prazer é uma das prisões com a melhor chave que prende a nossa alma. Se a gente entendesse isso de verdade, um casal de namorado cristão jamais deixaria a intimidade avançar no período do namoro e não arriscaria colocar santidade, um relacionamento santo. Mas sabe por que deixa, irmãos? Porque a erotização da nossa geração é enorme. O diabo está estimulando os jovens, as crianças, e fazendo com que os cristãos creem que o relacionamento íntimo, carícias e até a relação sexual é normal. Não, é uma coisa que agora é para a nossa geração. Aquilo que Deus fez como presente para o marido e a mulher, o coroamento do casamento, algo para não ficar testando com um e com o outro, algo para o casal, como um prêmio que coroa o propósito de Deus quando Deus junta dois. Perdeu a percepção. E aí o que acontece? O casal de cristão, ele tem momentos de prazer antes do casamento, porque afinal os tempos são esses. E quando se casam, carregam para dentro do casamento uma série de marcas e de traumas que não precisavam ter. Então, na sua vida íntima de casado, experimentam dificuldades, comparações de outros parceiros que não precisavam ter. Se você e eu, nós como cristãos, entendêssemos que a satisfação é realmente plena em Cristo, jamais deixaríamos passar perto dessa possibilidade. O que Pedro diz nesse versículo que eu comecei lendo? Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos, irmãos, ele não está dizendo para quem é desse mundo, ele está dizendo, você não é desse mundo, que Jesus te fez nova criatura, você é estrangeiro na terra, você não segue a lei dessa terra, você não segue os costumes dessa terra, você é um peregrino, estrangeiro na terra, e diz, vocês se abstenham dos desejos carnais, porque eles fazem guerra com a sua alma, que se é de Cristo, ela segue o impulso do Espírito Santo que habita dentro do cristão. Mas se você passeia perto daquilo que sacia, ou se alimenta daquilo que sacia a sua carne, a guerra travada, ela é grande. E a guerra é grande. E sendo a guerra grande, se você se descuidar, se você não alimentar muito o seu espírito, você certamente é abatido nessa guerra e dá vazão aos prazeres dessa carne. Por que nós temos escândalos e dentro de nós, dentro do nosso meio, de cristãos, empresários, envergonhando o nome de Jesus, em corrupção, em sonegação, em tratar mal o empregado? Porque eles têm prazer em ganhar mais. Então, se eu posso cobrar um lucro absurdo e pagar mal meu funcionário e ganhar bem, eu ganho. E chega no domingo, eu agradeço, Deus, obrigado, eu sou próspero. Eu tenho prazer no dinheiro. Se eu estou satisfeito em Cristo, eu não precisava ter lucro absurdo, eu trataria melhor o meu funcionário, eu diminuiria o meu lucro, eu pagaria os impostos e me satisfaria. Um carro popular ou em vez disso, eu compro um carro de luxo a troco de ganhar muito em
quem? Sonegar imposto e tratar mal o funcionário. A quem você está saciando? A sua carne. Estou falando de nós como cristãos. O poder, então, é algo fascinante para o ser humano. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa cidade, tive contato com empresários que se diziam cristãos, mas que se corrompiam de toda forma para ter poder. E aí não era só o dinheiro, porque eles já tinham dinheiro. A questão era mandar. A questão é ter autoridade sobre o outro. Estou falando de nós, irmãos. Estou dirigindo ao povo crente. Irmãos, sempre foi assim, desde o início. Satanás, ele sempre trabalhou com isso. Observe, irmãos, que a estratégia de Satanás é estar perto de nós, porque ele conhece as nossas falhas, as nossas fraquezas, e estando perto de nós, ele vai oferecer oportunidade para que a nossa carne seja saciada, para que a gente nunca experimente a presença plena de Deus, que agora está livre acesso para a gente ir. Nós temos livre acesso para experimentar o que Adão experimentou. Ainda não na totalidade, porque esse corpo atrapalha, mas já podemos experimentar isso, porque foi aberto o caminho em Cristo. Não há mais barreira para estar na presença de Deus. Você pode entrar na presença de Deus na sua casa, em qualquer lugar, porque Deus te fez sacerdote dele, em Cristo Jesus. Está pronto. Mas o que Satanás faz? Eu não quero deixar que o Beto experimente isso, e então eu vou acompanhar ele e oferecer a ele as coisas que saciam a carne dele, para que ele continue se drogando com a endorfina e pense que aquele prazer momentâneo e temporário, é tudo que ele tem. Mesma coisa que ele fez com Eva no pecado original. Eva era feliz. Ela era feliz sendo a ajudadora e dona de Adão, que era feliz sendo o cultivador, o cuidador, o gerente do Éden. Todos experimentavam a satisfação de serem criaturas, serem servos, estavam na presença de Deus. E aí então Satanás conta a mentira. Eva, você está satisfeito em ser a mulher do Adão? Olha, se você comer aquele fruto ali do meio, você vai ser não só mais a mulher de Adão, você vai ser igual a Deus. Na hora, a mentira seduziu Eva, e ela deixou de estar satisfeita em ser a Eva, porque agora ela quer se satisfazer a carne dela em ser igual a Deus. A mentira de Satanás seduziu a Eva, que era satisfeita em ser ela, e ela desejou ser alguém que ela não podia ser. E foi assim que o pecado entrou em nós. Você percebe que o modus operandi de Satanás é o mesmo. É o mesmo. Ele continua trabalhando em cada um de nós assim. Jesus avisou isso. Em Lucas 22, 31 e 32, Jesus avisou a Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. O que a peneira faz, irmãos, com o trigo? Ela separa uma parte de outra. Quando você passa qualquer coisa numa peneira, você tem um objetivo de selecionar, retirar algo para ficar com a outra parte. Jesus está explicando: Pedro, Satanás vai retirar, e falou, vai peneirar sua fé. Ele falou que sua fé desfalece.
O Satanás, essa é a anatomia do pecado, irmãos. A anatomia do pecado é essa para todos nós. Satanás peneira de você a confiança que você tem em Cristo. Ele tira isso de você quando você acredita na mentira dele. E foi assim que ele fez com a Eva. A Eva, olha, você pode ser igual a Deus. Não se contente, Eva, em ser Eva. Seja como Deus. Isso foi a peneira que tirou dela a fé que ela tinha de ser satisfeita em Deus, na presença ali do Éden. E então, quando isso foi peneirado, Tiago, capítulo 1, explica isso de outra forma. Satanás nos seduz, o pecado forma em nós e concebe a mesma coisa. A mesma. Esse é o modo soberano. Irmãos, isso tem sido uma tristeza entre nós. Uma geração de cristãos que não percebem mais isso e se deixam influenciar por costumes. Nós temos 3 coisas aqui que eu anotei que são latentes do plano de Satanás para o nosso tempo. Primeiro é a erotização do mundo. Por quê? Quando o mundo é erotizado, é aguçado o seu senso sexual. O que faz que você traia, que você tenha relação sexual no seu casamento. O mundo está erotizado. Erotizado. Você abre qualquer coisa de propaganda, de internet, você vai ver uma notícia num site, tem sempre uma mulher de biquíni. Tem sempre uma coisa assim. Homens de barriga chapada e também na área agora mais recente do comportamento homossexual, tudo isso é estimulado visualmente. Tinha uma propaganda ali na Literária Manilha que eu achava uma coisa de uma argamassa e tinha uma mulher de biquíni com um bumbuzão enorme dizendo assim, vai ser boa assim lá em casa. A erotização, quando nós começamos a ver essas coisas, nós somos estimulados a ter a nossa área sexual, ela ganha domínio, ela ganha vontade, nós somos estimulados. Por que Satanás quer isso? Porque quer que a gente dê vazão ao prazer da carne. A gente não percebe isso. Por exemplo, quando a gente recomenda alguma irmã da igreja que cuide de suas vestes, não é que a gente é conservador, é careta. Porque não é lugar para estimular. Aliás, lugar nenhum para estimular. E a gente olha para as redes sociais de muitas irmãs da igreja e eu não consigo entender por que fotos de biquíni ou fotos com poses provocantes. O que tem na cabeça de um irmão que mostra a sua barriga chapada de sunguinha na rede social? O que está passando na cabeça? O prazer ali está em ganhar mais seguidores, likes, da irmã também. Mas isso está sendo usado por Satanás para estimular a área sexual. E os próprios cristãos não estão percebendo que eles estão sendo um caminho, um veículo de erotização. E retroalimentando esse problema que não deveria ter nós. Não deveria agir. É triste você precisar fazer, vou usar você de exemplo, Márcio, não vem com aquela camisa muito colada, marcando campinho, não convém você andar assim, Márcio. Eu não posso falar isso para mim, porque a minha barriga é de abacate, tem alguma coisinha aqui. Eu estou dando um exemplo, mas às vezes é constrangedor falar de um assunto que é desnecessário, irmão. Uma roupa transparente, uma roupa curta. Nós estamos sendo instrumentos de Satanás para estimular a erotização dentro do nosso meio. Enquanto a palavra diz para nós para fugir dos prazeres da carne. Nós não estamos fugindo, nós estamos lançando em cima dele. E aí, como é que fala para os nossos jovens? Jovens, quando namorar, você vai falar dos jovens sobre casar em santidade. Como? Se dentro do nosso ambiente de convívio, nós mesmos estamos estimulando isso. Não tem. Como?
A segunda coisa, além da erotização, é o foco doente da mídia em expor a vida de pessoas ricas de celebridades e poderosas e suas loucuras. A mídia tem um desejo doente em mostrar os particulares dessas pessoas que são ricas, famosas e poderosas. E isso estimula a sua carne em ser poderoso, em ser rico. Você olha para a sua vida e fala assim: eu queria ir para as Ilhas Maldivas pagar uma diária de 40 mil reais. Eu queria. Alguém não queria? Não é ruim querer. O problema é que alguns estão vendendo toda a sua dignidade e a glória de Deus para conseguir isso. Porque se a pessoa tem, eu tenho direito. Aliás, eu sou um filho de Deus. O meu Deus é o Deus do ouro, da prata, Ele me dará isso. E em vez de se ajoelhar para entrar na presença de Deus, as suas orações passam a ser uma lista de compras. Deus me dá isso, me dá aquilo, me muda um emprego. Porque as mídias são o caminho que Satanás está usando para seduzir você a saciar a sua carne e ter momentos de endorfina com poder e dinheiro. E a terceira coisa da nossa geração que tem ajudado a trancar essa prisão é os programas motivacionais de autoajuda. Irmãos, o Evangelho diz: morra para nascer. E a autoajuda diz: você merece, você pode, você deve. Você é a cabeça, não é a cauda. Irmãos, um dos maiores armas da nossa geração são esses programas motivacionais, que alguns dos nossos irmãos não perceberam. Que não tem como combinar o Evangelho que diz morra com uma palavra que diz você merece. Irmãos, se tem uma coisa que eu mereço, é o inferno por causa do meu pecado. Eu não sei se vocês pensam assim, mas é isso que eu mereço. Mas o Senhor foi pagar o preço na cruz para que eu não tivesse a consequência daquilo que eu mereço. É muito grave. Se você acha que merece ser isso, ser aquilo, você precisa olhar para a cruz e perceber o quanto Jesus sofreu, como é grave o pecado que você vive, o preço que Ele pagou. Você precisa olhar para isso. Olhar e perceber, cara, eu não mereço. Mas Ele escolheu trazer sobre Ele a dor e o sofrimento que era merecida para mim. E fez um caminho de volta. Irmãos, não façam da cruz um negócio barato, porque não foi. A cruz foi cara. Eu não sei, você não sabe. Às vezes a gente fala, eu sei que foi uma música, eu sei que foi pago um alto preço, a gente sabe da boca para fora, irmãos. Mas um cara que estava suando sangue momentos antes de ser preso, onde as suas veias estouraram e inundaram de agonia, as suas glândulas sudoríparas, onde sai o suor, e ele suou sangue pela agonia de receber sobre si a condenação que não era dele. Não é brincadeira, irmãos. Vamos parar de achar que nós merecemos. O Senhor nos deu, Ele é bom, mas o merecimento nosso é um inferno. Mas Ele não nos deu isso como consequência. Ele nos tirou para aqueles que creem. Amém. Para aqueles que creem, porque quem não crê já está condenado. E eu não estou aqui pregando condenação, porque João 3,17 diz: o Filho não veio para condenar, mas para salvar. Ele veio para salvar. E nós pregamos salvação, não é condenação, mas alguns rejeitarão, e esses já estão condenados. Porque nós já sermos condenados, então não é preciso pregar condenação, estamos todos condenados. Por isso nós pregamos salvação. A palavra de hoje é para que você olhe para essas coisas e reconheça: Deus, eu preciso me afastar
da carne e deixar de alimentar minha carne. Olha a sua vida, perceba as coisas que vocês estão olhando, que vocês estão se envolvendo, cuidado com as amizades. Irmãos, eu vou falar o que eu falei sexta-feira no estudo. Eu não consigo conceber um grupo de irmãos cristãos que tem mais prazer nos amigos do mundo do que estar com amigos da igreja que podem não ter afinidade, mas vão levar mais para perto de Cristo. Eu não consigo entender. Porque a Bíblia adverte sobre o conselho do ímpio. E não é porque o amigo seu do mundo é ruim, não. Ele pode ser uma pessoa de bons valores morais, mas não é isso que salva. O que salva é Cristo. E se alguém está salvo, ele não só tem bons valores morais, talvez nem tenha tantos ainda, mas o que tem dentro dele é o Espírito Santo. E talvez naquela hora, quem vai te aconselhar é o Espírito Santo, que não é uma boa pessoa de valor moral. Como que pode os irmãos terem prazer em se relacionar com amigos o tempo todo? Eles precisam ser um campo missionário nosso. A gente precisa saber até onde você pode ou não com uma amizade que não conhece a Cristo, porque eles te levarão a saciar a sua carne. Serão só conselhos que visam a sua carne, e sempre te afastará da plena presença de Deus. Gálatas 5, 19 a 21. A lista das obras da carne. Aquilo que dá prazer. Algumas não parecem dar prazer, mas dão prazer para o cara que é egoísta. É aquele que quer poder. Ele começa com imoralidade sexual, impureza, libertinagem, que é a lascívia, a sensualidade. Observa que lascívia quer dizer incitar desejos sexuais, e sensualidade. Irmãos, vou falar uma coisa que é muito importante. Sensualidade é o apelo proposital aos sentidos físicos para uma satisfação sexual. Irmão, querido irmão, se você gosta de se vestir sensualmente, saiba que a sua intenção nisso é propositar a ativação dos sentidos sexuais. Ou seja, é impossível. Não poderia haver no nosso meio. É uma coisa séria. Eu não quero ser conservador, eu quero te levar a refletir sobre o sério da coisa. Eu não vou ficar pregando aqui, hoje, a prisão da alma, o prazer. Eu poderia listar um monte de coisa que dá prazer, mas você precisa entender o cerne da coisa. O cerne da coisa é você primeiro entender as mentiras do mundo. Abra a sua mente para as mentiras de Satanás. Cuidado, é mentira. Porque a verdade diz que estar na presença do Senhor é aquilo que nos completa, aquela faísca que clama, todo esse desejo de experimentar satisfação, saciado momentaneamente na carne, ele pode ser plenamente satisfeito na presença de Deus. É isso que você precisa refletir nessa noite. E você precisa olhar para a sua vida, irmãos, e avaliar. Olhe para as suas redes sociais. Eu estou sendo uma pessoa passiva? Eu estou provocando? Eu estou fazendo planejamentos para minha carreira que busca lucro e poder a todo custo? Eu estou sendo um bom empregado, um bom patrão, um bom chefe, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho? O que tem dominado as suas ações? O quê? Você, assim como Pedro disse, está fugindo das paixões da carne? Ou você está brincando de ver um filme pornográfico, de assistir a sites que estimulam algo, que te enganam dizendo que performances são aquilo que vai deixar você mais satisfeito? Irmãos, nós estamos falando de uma obra sobrenatural de Deus em nós, não é uma obra da carne. Qualquer obra que você faça, a sua carne é incompleta, porque a carne ela é pecaminosa. A obra de Deus em nós, ela é perfeita. Assim como também não entendo casais de cristãos que não se casam.
dormem junto, não se casam. Não consigo entender. Qual é o medo de compromisso? Se você disse que teve um encontro com Cristo e se comprometeu com Ele, como você não se compromete com a sua esposa e com o seu? Por que o passo não é dado? O ídolo que está mandando, qual o Deus que manda quando você toma a decisão de não se casar? Porque é um Deus que manda. Mas se você se comprometeu, se você é cristão e a sua esposa é cristã, o seu compromisso com a outra pessoa é com Deus. E se você fez o compromisso com Deus, facilmente você assina o papel. Então eu não consigo entender essas portas. Aliás, a porta escancarada é a janela para Satanás entrar e fazer um playground da sua vida. Porque ele vai entrar, ele vai te seduzir, porque você não quer fechar a porta. Porque tem algo que te dá mais prazer do que estar na presença do Senhor. Irmãos, nós precisamos repensar essas coisas. A fagulha de Deus que está dentro de nós, ela só pode ser satisfeita pelo próprio Senhor. Não se engane com nenhuma mentira. Não adianta você fazer as viagens mais caras e comer nos melhores restaurantes, comprar os melhores carros, ter os melhores empregos. Nada se compara ao seu Alcides. Ele dizia, eu quero culto. Glória a Deus. Só isso. Seu Alcides, você não quer um banheiro? Você não quer que conserte? Você não quer experimentar fazer um cocôzinho no vaso, de porta fechada? Não. Não preciso. Eu quero um culto. Que a minha casa seja um local de culto. Seu Alcides, você não quer consertar o telhado? Porque chove, o senhor tem que se levantar, molhe os seus móveis. Eles se levantavam dia de chuva, não podiam dormir, porque chovia em tudo. Não precisa. Eu conversei com ele mais de uma vez, constrangido. Eu quero que vocês venham fazer um culto. Alguém muito humilde, sem recursos, com muita luta, com muita dificuldade, mas que estava satisfeito por causa de Cristo. E não tinha. Feche a sua cabeça, vamos orar. Baixe a sua cabeça, perdão. Feche os seus olhos. Vamos orar. Pai Santo, nós queremos estar e entrar mais na sua presença. Eu quero pedir especificamente, Pai Santo, para alguns que estão aqui presentes nessa noite, que eles possam experimentar. Quero me dirigir aos Pai Santo, àqueles que te conhecem, que já tiveram encontro com Cristo, mas que ainda, Pai, não tiveram a consciência aberta do que é estar na sua presença. Eu quero te pedir que o Senhor dê uma experiência profunda com essa pessoa, capaz de fazer tudo perder o brilho, tudo perder a cor, tudo perder o prazer. Deus, nós não podemos dizer que o Senhor é o nosso Rei, o nosso Deus, e viver dopados, drogados pela endorfina por causa de momentos que saciamos a nossa carne. Que prisão estamos se encaminhamos assim, Senhor Deus. Nós queremos experimentar a liberdade que o Senhor nos deu, quando o Senhor foi para a cruz e morreu e venceu a morte. Foi para isso, para a liberdade que o Senhor entregou a nossa vida. Não há mais prisão que possa nos segurar aqueles que experimentam estar em Cristo. Então por que, Senhor Deus, alguns de nós estão presos, conduzindo toda a sua vida apontando em gastar recursos com coisas quando podiam ser usados para que a sua obra avançasse, quando podiam diminuir as dores de alguns, quando as suas vidas estão tão ocupadas em ter sucesso, em ter poder, em ter dinheiro, quando alguns terão lutas no casamento, porque se deixaram levar por aqueles poucos momentos de prazer antes da hora, e vão passar anos de sua vida lutando numa área que o Senhor teria
tem uma alegria de nos presentear para que coroa uma união. Pai, nos ajuda a ser aqueles que realmente te amam e têm um prazer na sua presença. Pai, tira de nós qualquer tipo de prazer por outras coisas. Tira de nós, é um pedido. Pai, aguça a nossa percepção espiritual com relação às mentiras de Satanás que são assopradas nos nossos ouvidos, que entram pelos nossos olhos, que entram por conselhos de ímpios. Pai, em nome de Jesus, que hoje tenha sido um dia que o Senhor trabalhou, revelando a alguns aqui sobre o perigo das amizades, dos comportamentos que não te glorificam, que são expostos em redes sociais, quiçá em coisas que não vão para redes sociais. Deus, em nome de Jesus, eu oro por isso, porque só há uma satisfação verdadeira, e essa é o Senhor, a pessoa de Cristo, o nosso amado, porque não podemos cantar como cantamos agora e viver como temos vivido. Não podemos. Que a nossa vida seja o seu altar, e que na nossa vida não hajam outros altares senão o Senhor. Quebra o altar do hedonismo que há em nós. Quebra, por favor, Senhor, porque a nossa vida tem que glorificar o Senhor, porque aquilo que o Senhor fez na cruz foi caro, e eu não poderia fazer, aquilo doeu, aquilo foi duro. E obrigado, Pai. Obrigado pelo presente, nos perdoe por um caminhar tão desleixado. Nos perdoe por essa carne estar dominando coisas e áreas da nossa vida. Nos perdoe. A batalha tem sido grande e nós temos tombado em muitas batalhas, porque não estamos crendo que o Senhor pode nos satisfazer. Essa é a minha oração dessa noite, a começar por mim e por alguns que estão aqui, que o Senhor sabe, eu não sei, mas o Senhor sabe. E eu oro para esses que o Senhor sabe, eu oro para que eles tenham sido tocados e libertos dessa prisão chamada prazer. Em teu nome, eu oro e agradeço.